As imagens foram gravadas na gráfica do Tribunal de Justiça. Uma servidora terceirizada que denunciou o esquema recebe R$ 500 em troca de um processo que está dentro de um saco de lixo. O homem de camisa amarela, o ex-servidor do TJ, identificado como Alexandre, faz o pagamento e leva os autos de um processo administrativo de investigação contra um juiz. Após o flagrante, a polícia desencadeou a operação prendendo mais 2 pessoas. Uma delas é um advogado que contava com a ajuda de um outro homem chamado Adailton. Você realmente furtou? Não. Processos do tribunal? Não. Os 3 suspeitos prestaram depoimento na sede do Greco, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, e logo depois foram levados ao Instituto Médico Legal, onde fizeram um exame de corpo de delito. Aqui do Instituto Médico Legal, os 3 suspeitos seguiram para o 25º Distrito Policial. A expectativa é que nesta quinta-feira a Polícia Civil dê detalhes sobre as prisões durante entrevista coletiva. Desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Bom dia, Goré. Como a Corregedoria vai atuar a partir de agora? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A primeira providência é agilizar essa investigação contra o magistrado, que por enquanto a Corregedoria prefere manter o nome em sigilo. A Corregedoria participou ativamente, dessa ação junto com a polícia, já que a servidora em questão também era servidora aqui do Tribunal de Justiça e já havia denunciado e assim foi armado todo o flagrante. Nós vamos conversar então com o desembargador Sebastião Martins, que pode nos trazer mais detalhes a respeito dessa ação e também das próximas ações da Corregedoria a partir desse flagrante. Corregedor, além da agilidade em relação a essa investigação contra o magistrado, que outras medidas também a Corregedoria pretende tomar, já que esse ex-funcionário era da Corregedoria? Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, é um fato lamentável, né? Um advogado, um ex-servidor da própria Corregedoria tentar furtar um processo contra um magistrado. Esse processo é uma reclamação disciplinar que apura uma infração, uma falta contra um juiz da Vara Cívica em Teresina. Essa servidora, ela denunciou ao juiz auxiliar e nós imediatamente convocamos a Polícia Civil, convocamos o Serviço de Inteligência e foi um flagrante esperado. Não é um flagrante montado, é um flagrante esperado. Ela cooperou com a Justiça, é digna de elogio e foi preso em flagrante 3 pessoas, né? Agora a Corregedoria, nós vamos agilizar o processo contra esse magistrado. Hoje, pela manhã, nesse momento, tem um juiz auxiliar da Corregedoria na Vara Cívica de Teresina, apurando todos os fatos contra esses magistrados. E nós vamos propor ao Tribunal Pleno o afastamento imediato desse magistrado e apurar com rigor todas as reclamações contra ele. Em relação a esse ex-servidor, pode ter havido outras tentativas ou mesmo o roubo de processos, já que ele era funcionário aqui da casa. Que medidas podem ser tomadas também nesse sentido? É verdade, esse servidor trabalhava na própria Corregedoria. Eu assumi o cargo, eu não mantive lá na função. Montei minha equipe e ele ficou de fora, felizmente. E nós vamos também apurar um processo administrativo para examinar se na própria Corregedoria outros processos desapareceram. Mas uma coisa tem que ser dita. Hoje todos os processos são digitalizados, são escaneados. Mesmo que esse processo tivesse sido desaparecido, ainda assim o processo continuaria, porque nós temos o sistema administrativo, o sistema Temes Web informatizado. Todos os processos da Corregedoria, quer contra magistrado, contra servidores, contra os cartórios, estão todos informatizados na Corregedoria Geral de Justiça. Não adianta nenhum advogado tentar roubar, furtar um processo, porque o processo continua virtualmente no sistema eletrônico da própria Corregedoria. O Tiago tem uma pergunta do estúdio para o senhor. Pois não, Tiago? Desembargador, eu gostaria de saber se essa investigação vai se estender para saber se haveria uma real intenção do próprio magistrado no desaparecimento desse processo. E pela experiência do senhor, quando se comete um ato como esse, qual a finalidade? Seria parar o procedimento, né, de investigação e de possível punição? Bom, é verdade. Acho que o principal interessado no sumiço desse processo é o próprio magistrado, obviamente, né? Então nós vamos, é mais uma infração disciplinar que ele vai ser apurado, nós vamos apurar para saber a real participação do próprio magistrado no desaparecimento desse processo. É evidente que sim, se o processo, essa reclamação disciplinar apurava uma falta contra ele, ele obviamente tinha sim interesse que esse processo fosse desaparecido.
Bom, a gente viu agora um caso contra um magistrado. Tem ocorrido muito isso? Muitas denúncias contra magistrados na corregedoria. E quais têm sido o resultado disso, desembargador? Bom, nós temos muitas reclamações contra magistrado do Piauí. Felizmente, mais de 95% são reclamações por a demora processual. Não é caso de corrupção, não é caso de desvio de conduta. A maioria dos casos, mais de 95%, são reclamações pela morosidade da justiça, que é bastante conhecida. Então, acho que a morosidade da justiça é em todo o Brasil. Os juízes reclamam da falta de estrutura e muitos têm razão. Realmente, no interior do estado do Piauí, falta servidores, falta magistrados, um juiz responde até por 3, 4 comarcas. E nesses casos nós estamos apurando e alguns casos arquivando, porque obviamente muitos juízes não têm a estrutura devida para dar conta da quantidade enorme de processos. Quero agradecer então ao desembargador Sebastião Martins, corregedor do Tribunal de Justiça, pelas informações a nós prestadas. Tiago. Só mais uma confirmação agora, por favor, Thiago, me permita. Desembargador, confirmando, ele atua na vara civil, está em atividade no momento, esse magistrado, e ele vai ser afastado hoje ainda, é isso? Não, o papel da corregedoria é propor ao tribunal pleno. Quem afasta o magistrado, quem abre o processo administrativo, não é o corregedor. Nós estamos apurando uma reclamação disciplinar, uma sindicância. Nós vamos levar ao tribunal pleno, não hoje. Vamos concluir o relatório, vamos propor ao tribunal pleno o afastamento imediato desse magistrado e abrir o processo administrativo para ele então pegar a pena, que seria desde a advertência até a aposentadoria compulsória, de acordo com a lei. Muito obrigada, então. Pois não, Tiago. Muito obrigado, Gorete, pelas informações.